Voltei. Estou aqui. Vou falar mais um pouquinho, então, nesse segundo vídeo sobre o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, como eu comentei no primeiro vídeo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então eu vou começar, vou direto ao ponto para não ficar enrolando muito, já que meu objetivo aqui é dar algumas dicas, né, sobre livros, autores, escritores, lembrando sempre que eu realmente estou fazendo isso porque foi uma vontade, é uma vontade que eu tenho já há bastante tempo. Eu não tenho vínculo com ninguém, com nenhum desses escritores, né? Qualquer nome que eu citar aqui, qualquer livro que eu citar aqui, eu não tenho nada, não ganho nada também de nenhum deles para estar falando e recomendando as obras deles para vocês, tá? Antes que eu me esqueça, eu tô super feliz porque eu recebi muitos comentários, apesar de não serem comentários aqui no YouTube, mas no meu WhatsApp, as pessoas que me conhecem também, no Facebook, aparecendo pessoas que eu não conheço para me pedir amizade. Então, eu estou recebendo bastante comentário positivo dessa minha ideia, né, de eu ter colocado isso aqui e querer compartilhar com vocês. Então eu quero agradecer, muito obrigada mesmo, do fundo do coração, porque assim eu consigo perceber que eu estou no caminho que eu realmente queria. Enfim, quero alcançar o maior número de pessoas que às vezes precisam só de uma dica dessas mesmo, né, para dar um clique, despertar a consciência e aí a gente não para mais, né? Então, assim, esse livro, ele tem 20 capítulos, 20 capítulos, tá? E é óbvio que eu não vou me estender muito em cada um deles, também não vou ler, talvez uma frasezinha ou outra que chame a atenção, a gente vai ver no decorrer dos vídeos como é que eu vou fazendo, tá? Mas agora, no momento, então, eu vou começar falando sobre a primeira coisa que ele coloca aqui no início do livro, onde diz aqui, os milagres que este livro podem fazer em sua vida. Então, assim, quando a gente fala a palavra milagre, pelo menos eu, há muito tempo atrás, né, há um bom tempo atrás, eu associava a palavra milagre a uma coisa muito distante, né, uma coisa quase que cinematográfica, essa é a palavra. Esses filmes, né, de Jesus que sempre passa na Páscoa, na época da Páscoa, na época do Natal, esses milagres grandiosos que ele fazia enquanto esteve aqui, que passavam em jornal também, de santos que fizeram milagres, enfim, aqueles milagres assim, o morto que ressuscitou, né, o cego que enxergou, o paralítico que andou, essas coisas assim extraordinárias, né? E aí quando a gente começa a pensar muito no milagre como sendo uma coisa tão assim difícil de alcançar, digamos assim, né? Se você parar pra pensar, cara, um paralítico de repente levantar e andar, só Jesus mesmo, né? Mais ou menos isso. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Esses vídeos, essas coisas que eu tô falando, né, essas dicas que eu quero dar, não tem cunho religioso nenhum, tá? Óbvio que não tem como falar de despertar da consciência, não tem como falar de evoluir a mente se a gente não falar de Deus, né? Mesmo eu respeito todas as religiões, respeito quem não tem religião, respeito quem não acredita em Deus, mas até quem não acredita em algo, né, mesmo que seja em si mesmo, e isso é ótimo, com o passar do tempo vocês vão entender por quê. Então acredita em alguma coisa. Só que aqui eu vou me referir, né, quando eu falar no divino, eu vou falar, muitas vezes eu vou falar em universo, muitas vezes eu vou falar em divino criador, muitas vezes eu vou falar de Deus, vou falar de Jesus, então é a mesma divindade, é o mesmo divino, tá? Só para deixar claro isso aqui para vocês. Fechando parênteses aí, vamos voltar.
Então, e aí fica muito distante, né? Milagre, só um milagre mesmo na minha vida, só um milagre para resolver isso e tal. E a gente vai deixando de tentar resolver as coisas pensando que só um milagre que vai resolver isso para mim. E o milagre tá lá longe, tá lá em cima, tá lá no céu, tá lá sei lá onde, né? Menos aqui perto de mim. Ele não é acessível. E aí é claro que fica difícil resolver as coisas, né? Então por muito tempo eu pensei dessa forma. Eu sei que muita gente ainda pensa assim. E o que eu quero com isso é ajudar vocês a compreender que a gente não tem que pensar em milagre como uma coisa muito difícil de alcançar, né? A maioria, se não todos os casos, né, eu vou usar falar isso, podem ser resolvidos com milagres na nossa vida, sim. É só a gente saber o que é realmente milagre, como ter acesso a ele, né? Sem deixar ele tão distante da gente. Porque a gente faz isso com Deus também, né? A gente está aqui, no nosso lugarzinho aqui, e ele está lá, longe, né? Só acessa quem realmente não tem pecado. Não seja ninguém, se for falar nisso, né? Se for entrar nesse mérito, que não é o caso aqui também. Então, a questão do milagre, eu vou te convidar a pensar da seguinte forma. O que você acha que acontece quando você deita na sua cama à noite, dorme a noite inteira e acorda no outro dia? Abre os olhos, respira, olha lá fora, amanheceu, tá de dia, tá tudo bem, minha família tá todo mundo aí, ou eu moro sozinho, o meu cachorro tá legal, minha família mora longe, o telefone não tocou, tá tudo bem. Eu acordei, levantei, o que você acha que é isso? Será que isso não é um milagre? Se você parar para pensar, reduz um pouco, traz para mais perto, dá um zoom, vamos dizer assim, dá um zoom e aumenta aquilo que você acha que é pequeno hoje, aquilo que você está acostumado a viver no piloto automático. E, não acontece nada, eu acordei, normal, tá tudo certo, como todo dia. Eu também, por algum tempo, na verdade eu nunca pensei dessa forma tão comum assim, mas eu também não agradecia como tinha que ser pelo fato de eu ter acordado. Porque muita gente não acorda. Parou pra pensar nisso já? Muita gente não acorda, simplesmente assim. Ou acorda, mas acorda com algum problema sério, ou acorda... Enfim, se eu ficar falando sobre isso aqui, a gente vai se estender demais da conta. Mas eu te convido a pensar nisso, tá? Para e pensa que cada dia é um milagre na tua vida, tá? Eu vou além. Cada hora é um milagre na tua vida. E mais ainda, cada segundo é um milagre na tua vida. Porque qualquer coisa pode acontecer assim, ó, no estalar de dedos. Num segundo, de um segundo para o outro, pode mudar tudo. Então, cada segundo que você respira, sabe? Cada segundo que você tem a oportunidade de olhar alguma coisa lá fora, ter uma ideia diferente, levantar da cama, andar, sei lá, tomar café, sentir o gosto do café, coisas simples, sabe? Quando você percebe que essas coisas simples, elas juntas, elas são o verdadeiro milagre da nossa vida, aí a ficha começa a cair. E você começa a compreender que o milagre não está lá longe, né? Como você pintou até agora. Ele está aqui. E se é possível eu receber esses milagres todos os dias, esses pequenos milagres, entre aspas, né? Porque não é pequeno, viver não é pequeno. Todo dia, então eu posso conseguir outros e outros
e milagres maiores. Então isso, na verdade, é um exercício diário que a gente vai fazendo um pouquinho cada vez, aumentando a intensidade, e com isso a gente vai aprendendo a agradecer. O milagre, ele tem muito a ver com a gratidão, né? Aliás, a gratidão tem a ver com tudo, né? Eu só não quero misturar aqui as coisas, vamos devagar. Mas quando eu percebo isso, eu entendo que o milagre está aqui perto de mim, que eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre. E se eu sou um milagre, tudo que está à minha volta também é. O Joseph Murphy coloca aqui, deixa eu olhar rapidinho aqui para vocês antes de eu finalizar, e depois eu vou falar sobre os capítulos, os outros. Então, assim, o que ele diz aqui, eu vou ler só um trechinho aqui, o comecinho, diz assim: em todo o mundo vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico da sua mente subconsciente. O objetivo deste livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Tá? Então aqui está resumindo aquilo que eu falei até agora. Tem algumas questões aqui que é bem bacana você usar aí como um exercício também. Pega um caderno, faz anotação, é legal, parece simples, mas isso vai te ajudar a abrir a mente, sabe? Vai te ajudar bastante a realmente despertar a tua consciência para outras coisas. Eu fiz isso, deu muito certo, tá dando certo, continuo fazendo, né? As minhas perguntas hoje são outras, mas as respostas vêm da mesma maneira. O que ele fala aqui também, você sabe as respostas? As respostas para aquelas perguntas que a gente faz no dia a dia, sabe? Por que uma pessoa vive tão feliz e a outra tão triste? Né? Por que alguém vive tão próspero e alegre, né? E outra pessoa é pobre, sofredora? Por que uma é assustada e ansiosa e a outra transborda de fé e confiança? São as perguntas que tem aqui no livro, né? Por que alguém vive numa casa linda, luxuosa, enquanto a outra vive uma vida miserável num cortiço? E por aí vai, são tantas as perguntas, né? Que as pessoas se fazem e não conseguem encontrar a resposta, né? Muito provavelmente acham que é porque eu não sou merecedor, o outro é. Mas por que o outro é e eu não sou, se todos nós somos criaturas, filhos do mesmo Deus, criados com o mesmo amor, né? Somos criados à imagem e semelhança do divino. Você parou para pensar nisso já? Imagem, espelho e semelhança, muito parecido. Então, se Deus criou todo mundo da mesma forma, mesmo que um seja baixinho, o outro mais alto, outro gordo, outro magro, outro preto, outro branco, outro amarelo, outro enfim, Ele criou todo mundo da mesma forma, internamente. Vamos lá, na mente subconsciente, tá? Tudo começa de dentro para fora. Por que uns têm mais oportunidade do que os outros? Essas perguntas, né, e tantas outras aí, todas elas são respondidas aqui, tá? E em tantos outros de forma diferente, em tantos outros livros que eu vou também falar para vocês no decorrer do nosso bate-papo aqui. Mas é muito interessante como eu descobri coisas aqui dentro desse livro, respostas para tudo isso, para todas essas perguntas e muitas outras que estão aqui. Não vou ficar lendo todas elas, né? Mas justamente a partir das respostas dessas perguntas que a gente começa a despertar, tá? A nossa mente, o nosso subconsciente, e aí começa a entender uma opção de coisas que eram difíceis, né? A gente fica anos procurando por uma resposta e de repente você entende ela em questão de minutos, lendo algumas páginas desse livro, tá?
Então ele fala aqui também a razão dele ter escrito esse livro é realmente isso, ele quer atingir o maior número de pessoas, ele quis atingir o maior número de pessoas, e por mais que tenha sido escrito há muito tempo, já há muitos anos, ele continua atingindo essas pessoas. Eu sou de uma geração aí, né, bem mais nova, digamos assim, dos primeiros anos que ele escreveu esse livro aqui. É muito antigo, como eu já falei, mas o assunto nunca foi tão novo, tão forte pra gente falar dele, e um momento tão oportuno, né? Onde tantas pessoas precisam realmente despertar sua consciência para se libertar de ansiedade, se libertar de depressão, enfim, os nossos jovens aí também vivendo uma confusão mental, não tem certeza do que é certo, do que é errado, com essa era da tecnologia, né? Tanta coisa, mas quando a gente percebe que a gente consegue, que tem caminho, e dá pra gente prevenir sem precisar remediar, tá, gente? Dá pra fazer isso. Eu acho que é o mais importante, né? E é pra isso que eu tô aqui, né? Dar algumas dicas em relação a isso. Esse livro realmente ele é muito poderoso quando você lê atentamente e põe em prática aquilo que diz aqui, tá bom? Então ele fala aqui também sobre a gente liberando o poder milagroso que existe dentro da gente. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre oração, a forma correta da gente orar, né? Muita gente começa a oração de uma forma totalmente errada. Eu já fiz muito isso, mas há muito tempo atrás. Eu mudei. E quando comecei a mudar, entender que a maneira correta de fazer uma oração não era nem de longe aquela que eu estava usando, as coisas já começaram a acontecer, tá? Então você que começa uma oração reclamando, pedindo, chorando, desesperado, que meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, está acontecendo comigo, a minha vida, né? Eu não estou de jeito nenhum zombando, diminuindo a dor de ninguém, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou falando uma coisa que eu sei, porque eu fazia assim, e eu li, eu aprendi, eu mudei e as coisas mudaram. Então eu estou tentando te ajudar, tá bom? Tenta por esse lado, por favor. Quando a gente compreende que a melhor maneira da gente orar é agradecendo, tudo começa a fazer mais sentido, tudo começa a mudar, sabe? E agradecendo por esses pequenos milagres que eu falei ali no início do vídeo, né? Eu acordei, eu tô indo dormir, meu dia passou, tá tudo bem, não aconteceu nada comigo. Então, independente do que você tá passando na tua vida, para um pouquinho e pensa, porque eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa para agradecer. Tenho certeza. E aí quando você começar a prestar atenção nos motivos que você tem para agradecer, ao invés de focar nos motivos que você tem para reclamar, ou para chorar, ou para pedir, né? Gradativamente esses mesmos motivos vão diminuindo, eles vão ficando fracos, e daqui a pouco você vai ver que a tua lista de agradecimento vai estar muito maior do que aquela listinha lá que era infinita de pedidos e reclamações, porque as coisas elas começam a acontecer com naturalidade. Então tem um jeito certo aí da gente fazer uma oração, e ele também fala aqui no livro sobre isso, tá bom? E vários outros aspectos aqui até que ele chegue